Vou te contar uma das histórias mais lindas da minha vida. Por que eu virei palestrante? Talvez você me vendo no palco, milhares de pessoas, você fala assim, nossa, porque você nasceu com esse talento. Não, eu era um cara super tímido, super. Sabe o que é super? A minha primeira namorada chamava Nilza, meu primeiro namoro. Eu tinha 15 anos de idade, a gente estava estudando, eu escrevi um bilhetinho para Nilza e era assim, você quer namorar comigo? Aí ela deu o bilhetinho para ela, ela leu, aí ela respondeu, sim. 3 meses depois, sem pegar na mão, sem dar um beijo, sem nada, a gente de novo está estudando. Eu falei, vamos terminar o nosso namoro? Ela escreveu e respondeu, sim. Esse foi o meu primeiro namoro. Você sabe que eu nunca na minha vida paquerei uma pessoa fora do ambiente profissional. Medo de tomar não. Bom, aí você vai falar assim, Roberto, como que um cara tão tímido assim virou esse palestrante? E essa história que eu vou falar para você, forte da minha vida. Meu filho mais velho tem paralisia cerebral, o Leandro. E o Leandro tem mais de 150 calcificações no cérebro. Então os médicos falaram, o máximo que ele vai viver é 1 ano de idade. Aquela punhalada no coração. E eu decidi lutar pela vida do meu filho. E eu comecei a ser terapeuta. Só que terapeuta, há mais de 40 anos atrás, valia muito pouco. E cada sessão de terapia minha pagava uma sessão do tratamento do Leandro. E eu vou falar para você, nos meus 30 anos, eu trabalhei pelo menos quase todos os sábados. Eu devo de não ter trabalhado Natal, Ano Novo, aquelas datas que ninguém contrata, ninguém quer profissional. Mas eu trabalhei todos os sábados, todos os domingos. E eu consegui administrar, pagar o tratamento do Leandro, até que começaram as crises convulsivas do Leandro. Aí, nessa época, não tinha seguro-saúde de pessoas com doenças congênitas. Então era tudo particular. Cada vez que o Leandro internava, eram 2 dores. A dor de ver meu filho sofrendo e a dor de pensar assim, como que eu vou ganhar dinheiro para pagar esse tratamento? E aí um dia, meu irmão Gilberto, professor da USP de administração, falou, Roberto, começou um negócio aqui chamado palestra. Eu acho que você pode se dar muito bem. Eu falei, então vamos ver. Eu fui assistir uma palestra no CREF Sul, Herbert Steinberg. Nunca vou esquecer do Herbert. Quando eu vi Marco Aurélio Viana, ele falando num palco para 500 pessoas. Eu falei, meu Deus, ele está mudando a vida de 500 pessoas. Eu quero fazer isso. Mas a minha neura já falava, você é tímido, você é introvertido, você não sabe contar história. Aquele diálogo interno torturando. E aí eu fui perguntar para o meu Gilberto, falei, mano, quanto que ele pagou? Quanto que ele ganhou? Quanto que o Herbert pagou? Falou mais ou menos alguma coisa assim, uns 30 mil reais. Meu Deus, o cara ganhou 30 mil para falar 1 hora. Falei, eu quero fazer esse negócio. E aí eu comecei a falar que eu fazia palestra. Só que eu era muito tímido, muito tímido. E aí eu comecei a me trabalhar. E eu percebi que se eu treinasse, se eu preparasse, o medo de falar em público ia embora. E aí o Herbert me convidou para fazer uma palestra. Eu ganharia hoje uns 5 mil reais. Meu Deus, mas 5 mil reais era muita grana, muita grana. Aí o evento era na sexta-feira. Na quinta me liga a Denise. Até hoje eu sou muito grato a Denise. A Denise fala assim, doutor Roberto, a palestra não vai ser mais em São Paulo. Eu falei, meu Deus, ela vai cancelar. Eu já estava desesperado com aqueles 5 mil, que seria hoje mais ou menos 5 mil reais. Falou, vai ser em Águas de São Pedro. E eu sei que isso vai atrapalhar o final de semana com a sua família. Então nós vamos dar uma estadia no final de semana num hotel chamado Colina Verde, para o senhor e para a sua família. Gente, hotel fazenda. Eu era tão Durango, nunca tinha ouvido falar em hotel fazenda. Aí eu perguntei assim para eles, né? Eu não frequentava esse mundo de empresas, eu frequentava o mundo de terapia. Aí eu falei assim, mas vocês vão me pagar a hospedagem? E a Denise,
falava assim, eu não vou falar o sobrenome dela até hoje, eu tenho ela com muita gratidão no coração, não sei se ela quer que eu fale. A Denise falou, não, vai pagar. Eu falei assim, mas e as refeições? Porque eu não tinha dinheiro para pagar, para ir ficar hospedado em hotel. Eu nunca tinha ficado hospedado em hotel na vida. Aí eu cheguei pro Ricardo, pro Arthur, falei, olha, nós vamos passar o final de semana no Hotel Fazenda. E o Ricardo, Arthur, pai, mas a gente já tem coisas marcadas, eles deviam de ter 9, outros 7 anos. Não, pera, não. E eles reclamando, a gente chegou no Hotel Fazenda. Quando a gente chegou no Hotel Fazenda, o monitor também, nunca vou esquecer, o Anderson, já pegou os dois ali, vamos brincar. E aí eu entrei com a Cláudia na recepção do hotel, morrendo de medo deles não pagarem a hospedagem. Aí eu cheguei e falei assim, olha, reserva Roberto Chiniachique. Eu falei, Roberto Chiniachique, esposa, 2 filhos? É. Aí eu assim, mas a comida está incluída? Gente, eu não sabia que chamava extras, tá? A bebida tá... Ó, o frigobar não estava incluído, você comer no frigobar não pode. Aí ele falou, olha, não paga também telefone interurbano, não paga lavagem de roupa, o resto é tudo incluído. Eu falei, meu Deus, que maravilha! Isso foi na sexta, né? E aí à noite a gente foi jantar. E eu chamei o Ricardo e o Arthur, os dois estavam com os monitores brincando, aquele brilho no olhar de criança. Pai, a gente vai embora no domingo. Eu falei, vai, filho. Ele falou, pai, dá um jeito de a gente ficar até segunda. Eu, meu Deus, não tenho dinheiro para isso. Aí eu assim, porque eu tinha muita dívida, eu já estava com aqueles 5 mil, seria hoje reais, preparado para gastar todo. Aí eu falei, olha, filha, amanhã eu vou falar com a moça, ver se ela assume mais uma diária, se ela assumir a gente fica. Pai, fica, né? Tá bom. Aí sábado o motorista veio me buscar, eu sabia que era isso, motorista. O motorista veio me buscar, levou para o grande hotel Águas de São Pedro. Eu fiz a palestra, ficou bem legal. Quando terminou, a Denise veio me cumprimentar. Quando ela me cumprimentou, eu falei assim, Denise, será que vocês podiam assumir as minhas despesas até segunda-feira? Morrendo de medo deles falarem não, morrendo de vergonha. Aí ela falou, tudo bem, doutor Roberto, tudo bem, a gente já estava até esperando que o senhor quisesse ficar, a gente não reservou porque a gente não sabia como o seu tempo, o senhor deve estar com a agenda lotada. Eu, meu Deus, agenda lotada. Aí eu saí da palestra feliz, falei, ganhei 5 mil. E ela falando que a minha agenda devia ser lotada com tantas palestras. Falei, acho que eu vou dar certo nesse negócio. Aí, à noite a gente jantou, esquema de Hotel Fazenda, tudo incluído, a gente jantou. E à noite eu vi o Ricardo e o Arthur brincando. Eu falei assim, meu Deus, eu quero essa vida para mim. Ganhando uma grana imensa, podendo propiciar para minha família uma vida que a gente nem sonhava. Foi a primeira vez que eu fui em Hotel Fazenda na minha vida. Foi a primeira vez que eu ouvi falar a palavra extras. Foi a primeira vez que eu ouvi falar frigobar. E hoje, quando eu olho a minha vida, lógico que eu ganho bem mais que os 5 mil reais por palestra. A gente já tem agenda no mundo inteiro. Conheço gente muito interessante. Então talvez você esteja pensando assim, putz, Roberto, eu adoraria ser um palestrante profissional. Mas será que eu tenho talento? Eu sou muito tímido. Então eu quero falar para você. Medo de falar em público se resolve com 2 coisas. Um roteiro de palestra bem montado e treino. O medo de falar em público, ele nasce principalmente de você não conhecer o que você vai fazer. Por exemplo, eu sou médico, psiquiatra, trabalhei com cirurgia. Mas se eu estou num voo internacional e a aeromoça fala, temos algum médico a bordo? Nós temos algum médico a bordo? Estamos precisando, um paciente está passando. Eu morro de medo. Por quê? Porque eu não sei mais medicina. O sujeito está infartando, eu não sei mais o que eu faço. Então, muito do seu medo é você não ter um método para fazer uma palestra, para fazer uma apresentação, é você não treinar. E é bom que você tenha medo de falar em público se você não estiver preparado.
Da mesma maneira, é importante um médico que não sabe fazer uma cirurgia ter medo. Por quê? Porque esse medo vai levá-lo a estudar. Então, o teu medo vai te levar a fazer uma preparação poderosa, uma preparação potente. Então, vai trabalhando, vai trabalhando. Quando eu olho hoje minha carreira, há 3 dias atrás eu fiz uma convenção para milhares de pessoas. Eu olho aquelas pessoas, eu falo, meu Deus, como eu sou abençoado. Então, você tem que preparar, você tem que treinar e você tem que fazer. Roberto, eu estou começando. Está começando? Vai na PAI da sua cidade. Faz 5, 6, 10 palestras. Quando você perceber, em 3, 4 meses, a sua agenda não vai estar lotada, mas vai ter uma palestra por semana, 2 palestras por mês, e assim que se começa um bom trabalho. E quando você olhar para trás, você vai falar assim, Senhor, que coisa maravilhosa a minha vida de palestrante. Eu gosto de postar no Instagram, adoro minha vida de palestrante. Uma vez eu estava em Recife, num apartamento de frente para o mar, daqueles chiquérrimos, né? Olhando o mar, tomando um suco. E eu escrevi, na época no Facebook, eu falei, se eles soubessem como eu adoro fazer o que eu faço, eles não me pagariam. E é verdade. Eu sou muito feliz de fazer o que eu faço. Precisa de método, precisa de treino, precisa de preparação, precisa principalmente de um mentor. Alguém que te ajude a ver os buracos no meio do caminho, as opções erradas, as opções certas, para que você faça essa transformação na vida dos outros. Mas se você perguntar assim, Roberto, o que te dá mais prazer na tua vida de palestrante? O que dá mais prazer para mim é ser um jardineiro de Deus. Vê, eu adoro jardinagem. É a coisa mais linda você plantar ali a roseira, daqui a pouco o botão de rosa aparece, a rosa desabrocha. Hoje eu estava andando com a minha neta, vendo aquelas flores desabrochando. É lindo ser um jardineiro das flores, mas nós somos jardineiros de Deus. Você vê os seres humanos desabrochando na tua frente, sabe? Aquela pessoa que entrou caidaça, começa a levantar o corpo, o olhar que estava assim desesperado, angustiado, depressivo, começa a brilhar. E nessa hora, eu, Roberto, sou uma pessoa muito religiosa, eu falo, Senhor, obrigado por me dar essa oportunidade de estar ao teu lado. Porque ajudar uma pessoa a resgatar a esperança, a resgatar a fé, resgatar os sonhos, é algo que não tem preço. Eu espero que você curta muito a ideia de ser um jardineiro de Deus. E se você for tímido, se você for inibido, se você tiver medo de falar, lembra assim, eu estou hoje onde o Roberto Chiniachik estava há quase 50 anos atrás. Ainda bem que ele teve a coragem de avançar e abrir o caminho para a gente. Vamos embora, a gente se encontra no pódio.